Olá pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para mais um Minuto Log Life, dando mais algumas dicas aí baseadas na nossa experiência em gestão tanto de transportadora biológica quanto gestão hospitalar, que é uma experiência que eu tive por 7 anos como executivo de laboratório antes de fundar a Log Life. Uma coisa interessante, pessoal, da gente pensar é uma analogia que podemos fazer entre a ficha-vida de um equipamento muito usado em laboratório. O que seria essa ficha-vida do equipamento? É basicamente um registro, né, que antigamente era uma ficha mesmo física impressa, hoje o mundo está digitalizado, mas é um lugar onde nós vamos registrar tudo o que vai acontecendo com aquele equipamento, né, na vida daquele equipamento. Então ele passou por uma manutenção corretiva, é registrado, manutenção preventiva é registrado, ele teve um problema, é registrado. Tivemos um pico de energia que pode ter afetado alguma coisa, é registrado. Então todo o histórico daquele equipamento vai ficar registrado ali. Isso é muito interessante para gerar uma rastreabilidade, para que em caso, por exemplo, de uma divergência até de um resultado, na rastreabilidade lá da origem, da causa raiz, né, a causa primária do problema, a gente consiga ver se eventualmente pode até ter sido um problema de equipamento. Por exemplo, coincidentemente, todos os exames do dia, todos os hemogramas do dia tal tiveram problemas e nesse mesmo dia a gente teve uma manutenção preventiva, por exemplo. Pode ser um alerta de uma causa raiz ali. E o que isso tem a ver com o transporte biológico, pessoal? Tem a ver que dentro do transporte, uma coisa que é muito importante, uma coisa que nós da Log Life dialogamos muito com a Vigilância Sanitária de Belo Horizonte lá em 2014, quando estávamos tirando o primeiro alvará do Brasil para o transporte biológico, depois da RDC 20, a importância, a gente conversava muito com elas, com as fiscais, sobre a importância de registrarmos, de termos registros, rastreabilidade no transporte de todas as ocorrências que foram acontecendo, tá? Então todo o transporte ele é muito dinâmico, né? Então o transporte em nível nacional, por exemplo, ele gera ocorrências, né? Acontecem coisas no caminho e que precisam ser registradas, né, esses acontecimentos. Então, por exemplo, você pode ter um atraso na coleta, você pode ter um atraso no embarque, você pode ter um corte de voo, um atraso de voo, um cancelamento de voo, você pode ter um atraso no desembarque, você pode ter um atraso na entrega, você pode ter uma divergência de insumos, né? Então, foi solicitado no sistema a utilização de 3 Lifebox, chegou lá na coleta, o remetente informou que são 4 Lifebox. Isso é uma divergência de insumos. Então, toda a vida do transporte precisa ficar registrada. Tá? Então, todas as ocorrências que forem acontecendo ao longo do transporte, é óbvio que muitos transportes não vão ter ocorrência nenhuma, mas os que tiverem precisam ter esse registro atrelado. Tá? E aí, nesse caso, o uso de um sistema é muito interessante, muito importante para ficar fácil de visualizar. Então, se você entrar no sistema no dia tal, transporte tal, protocolo tal, você consegue ver tudo o que aconteceu naquele transporte. Então, vocês podem entender agora uma certa analogia entre a ficha-vida do equipamento e uma ficha-vida, entre aspas, do transporte. Ou seja, nada mais nos dois casos, a gente está querendo falar de rastreabilidade, de informação que garanta rastreabilidade para uma eventual apuração de causa raiz. Então, um exame, uma perda de estabilidade de amostra, alguma coisa assim, você conseguir rastrear tudo o que aconteceu. Teve um acidente naquele transporte, isso pode ter ocasionado lá uma hemólise de um material, enfim. Então, quando a gente está falando de algo tão dinâmico quanto a saúde, é muito interessante a gente ter sempre a rastreabilidade dos processos, a rastreabilidade dos acontecimentos, tanto, inclusive e prioritariamente, aqueles que fugiram da normalidade. Tá? Então acontecem imprevistos, acontecem coisas, eventos, e estes eventos precisam ficar registrados, tanto numa ficha-vida de equipamento, quanto em um transporte de material biológico. Espero que tenha sido útil e até a próxima.